Bom dia a todos. Eu sou Luiz Henrique Matos Pimenta. Eu estou falando aqui de Laguna Beach, na Califórnia, para contar para vocês um pouco da história da cirurgia minimamente invasiva no tratamento da dor da coluna, que praticamente coincide com a minha história de vida. Mesmo eu tenho uma série de slides aqui, mas eu queria até, antes mesmo de abrir meus slides, lembrar que eu me formei em 1971 e nessa época o diagnóstico das patologias de coluna não existia tomografia, não existia ressonância e, fundamentalmente, o diagnóstico era feito por exame físico, que passou a ser que sempre foi muito mais importante do que hoje em dia é, mas de qualquer forma, só para vocês terem uma ideia da evolução desses 50 anos, não é? Então, nos primeiros 20 anos da minha vida, eu fui um neurocirurgião que fiz crânio e coluna, e sempre uma coisa que me incomodava bastante era o resultado pós-operatório difícil das cirurgias de coluna, mesmo quando se tratava de um nível simples de uma correção de uma espondilolistese, né? O que eu estou querendo falar? Estou querendo falar que a cirurgia aberta, em que a musculatura estabilizadora da coluna é lesada, o pós-operatório, a recuperação passa a ser bem mais difícil, mais penosa e, com certa frequência, não tem o mesmo bom resultado. Mas então, lá pelos fim de 1980, andando num congresso ainda antes desse slide, que vocês estão vendo aí, quando eu fui para a Alemanha, isso foi já no fim de 90, mas em 1980 eu comecei passando num stand da Medtronic, eu encontrei um tubo enfiado nas costas de um modelo lá no stand da Medtronic. Eu perguntei, que é esse tubo aí? Como que alguém opera com esse tubo? Não, é um cara lá nos Estados Unidos, em Memphis, que está criando uma cirurgia minimamente invasiva para hérnia de disco. Falei, puxa, interessante. Então, eu fui e comecei a aprender essa técnica posterior de descompressão da coluna para tratamento de patologias tipo hérnia de disco lombar e estenose de canal. Fiz bastante desses procedimentos e publiquei, etc. Esse era um procedimento feito com a ajuda de um endoscópio. O endoscópio era grudado na parede interna desse tubo e a gente tinha visão perfeita da lâmina e conseguia retirar a hérnia de disco praticamente sem machucar a coluna lombar. Na sequência, pouco tempo depois, foi quando começaram a aparecer os parafusos percutâneos. Por que percutâneo? Percutâneo porque atravessa a musculatura sem a necessidade de descolar a musculatura das estruturas da coluna lombar, estruturas ósseas, e com isso isquemiar a coluna, causar atrofia muscular e, portanto, uma recuperação difícil, etc. O parafuso percutâneo, um deles, eu cheguei a ser desenvolvedor desse parafuso, enfim. Foi outra das minhas aventuras iniciais na cirurgia minimamente invasiva. Mas o que mais modificou a minha vida, vocês estão vendo esse primeiro slide aí, que faz tempo que vocês estão olhando, que foi quando eu fui para a Alemanha. Tinha um cirurgião lá no meu hospital que me falava, cara, por que você não faz cirurgia endoscópica da coluna? Eu falei, cara, isso não existe.
Você faz cirurgia endoscópica para vesícula porque tem ar na barriga, você enche de ar e você consegue ver. Em volta da coluna não tem ar, não tem como fazer isso. Enfim, fiquei sabendo desse cirurgião alemão, fui lá e fui aprender toracoscopia. Fiquei 6 meses, no fim dos anos 80, começo de 90, e o Rosenthal, eu fiquei tão encantado com a cirurgia de endoscopia, na qual a gente tratava hérnias de disco, fazia até corpectomias para tratamentos assim mais importantes de patologias da coluna. Eu me apaixonei pela endoscopia e achava que eu podia voltar para o Brasil e ia modificar a cirurgia de coluna no Brasil. Vim para o Brasil, e aí vem o próximo slide, porque eu encontrei um cirurgião geral do meu hospital, Dr. Thomas Dunn, e que com ele a gente começou a criar formas de acessar por via laparoscópica a coluna. A primeira experiência foi com a LIF, fizemos mais de 50 ALIFs laparoscópicos. Naquela época, a Medtronic tinha um cage rosqueado chamado BAK, e com isso nós fizemos várias cirurgias com bastante bom resultado. O problema é que com o laparoscópio, você tinha visão bidimensional e não tridimensional, e com certa frequência a gente rompia a veia ilíaca, só isso. Era uma inundação de sangue, tudo que dava para fazer era enfiar o endoscópio contra a veia, comprimir a veia, enquanto a gente abria a incisão. Com isso aprendi a suturar veias, melhorou um pouco a minha capacidade de tratar as complicações. Mas, na sequência, então, eu lia que os cirurgiões americanos conseguiam fazer a cirurgia no nível de cima, no nível L4, L5, mas meu cirurgião de coluna falava, não, de jeito nenhum, cheio de vasos na frente da coluna, não dá para fazer cirurgia em L4, L5. Então, o que eu fiz, eu vi que se usava um balão e colocava o paciente de lado, punha um balão no retroperitônio e com isso criava o retroperitônio, criava esse ambiente, e a gente criou então a cirurgia através do psoas, que naquela época a gente chamava de letra, que era Lateral Endoscopic até esqueci. Mas vocês veem aí nessas imagens aí, uns queijos que a gente construiu. Começamos com queijos rosqueados e depois passamos a utilizar queijos triangulares de titânio. Veja só, há 20 anos atrás já estavam usando titânio, mas era um titânio sólido. Hoje em dia a gente está usando titânio poroso. Mas isso só para vocês terem ideia das experiências iniciais no Brasil. Nessa época, então, próximo slide, Gabriel, por favor. Então, a gente criou... eu queria, na realidade, aplicar cirurgias endoscópicas em diferentes áreas da coluna. Eu criei, com o endoscópio, acesso para cirurgia posterior da coluna, para fazer foraminotomia. Tentei fazer artrodese anterior da coluna cervical, até o dia que eu tive uma rotura do esôfago, e daí eu, claro, suturamos o esôfago, graças a Deus deu tudo certo, mas abandonamos essa tentativa. Então, começamos a nos concentrar mais na coluna lombar, mas o conceito todo era fazer a cirurgia toda com o mesmo resultado que se fazia aberta,
mas sem machucar a musculatura estabilizadora da coluna, né? Ou seja, reduzir a morbidade. Próximo slide. E com isso a gente começou a publicamos vários trabalhos. Os americanos vieram para ver o que a gente estava fazendo aqui no Brasil, trouxeram mais tecnologia, eletromiografia e um afastador de 3 lâminas, né, que foi o princípio do XLIF, que nós lançamos em 2003. Daí para frente, o XLIF, que a gente imaginava que era um tratamento de um nível de artrodese, passou para 2 níveis, e foi avançando até o XLIF que vocês conhecem hoje. Mas outro desenvolvimento isso que vocês estão vendo aí são imagens, né, do XLIF, um monte de publicações que a gente criou nessa época. Mas nessa época também, foi uma época em que começou a se conversar sobre a possibilidade de, em vez de artrodesar com o objetivo de tratar a dor da coluna, você colocar algum tipo de material que mantivesse a movimentação daquela articulação e, ao mesmo tempo, tratar a coluna. E aí é que eu embarquei num monte de experimentações. Uma delas foi isso que vocês estão vendo aí, vários tipos de nucleus replacement. E o conceito do nucleus replacement era até minimizar, não ter que tirar todo o disco e pôr um disco artificial completo, você tirava só o núcleo e substituía a parte que já estava degenerada e, teoricamente, isso, então, trataria a dor e manteria a movimentação daquele segmento. Acontece que nós fomos descobrindo que tudo entre a teoria e a realização de uma inovação, a gente passa por falhas, erros, correções, revisões, etc. Assim é que se cria a inovação. Falhou, né? O Nucleus Replacement até foi abandonado pelas razões que vocês viram aí nos slides. Outra tentativa foi: que tal se a gente abordasse a dor da faceta? Porque a faceta é uma parte da articulação, claro, poderia ser substituído totalmente ou parcialmente. Os 2 modelos de tratamento nós tentamos. O problema do facet replacement, que ainda nesse país tem gente tentando empurrar isso para frente, a gente percebeu que a cirurgia é tão agressiva para tratar a faceta que você cria outros problemas. Então, ela não funcionou. E minimizar a troca da faceta, ou seja, só trocar a cartilagem da faceta, a gente também fez, que chamava-se faceta resurfacing, que também não foi bem sucedido. Então, o facet resurfacing, vários explantaram, outros artrodesaram, e o resultado não foi nem um pouquinho aceitável. Foi outra tentativa que falhou. Próximo slide. Então, uma última tentativa que foi das mais brilhantes na minha vida, sinceramente, achei que foi brilhante. Existia uma técnica que você fazia uma incisão próximo à lateral do cóccix, e de forma percutânea você dissecava o peritônio, ou seja, era uma técnica retroperitoneal no bordo anterior do sacro, abordava L1, atravessava
o corpo vertebral de L1, o disco de L5S1, e tirava uma parte desse disco e colocava toda uma estrutura para artrodesar L5S1, criando lordose, né? Porque você fazia uma distração e essa distração criava lordose. Ou seja, e ainda com isso, e ainda suplementava com parafusos percutâneos, claro. Era a técnica menos invasiva do mundo. Você não encostava em musculatura nenhuma, não tinha, a não ser os parafusos percutâneos, mas era uma técnica completamente inovadora, brilhante, e começou a ter bastante gente fazendo. O que acontece é que, no pós-operatório, a gente descobriu que praticamente todos os pacientes tinham subsidas, colapsava uma vértebra na outra, e às vezes, se você usasse esse parafuso transvertebral para 2 níveis, ele até avançava para o nível de cima. E a técnica foi também abandonada, chamava Trans-1, a firma que desenvolveu Axial Lift, que era a técnica essa técnica minimamente invasiva. Enfim, depois de técnica, a gente foi vendo que a cirurgia minimamente invasiva, ou a cirurgia de uma forma geral, as inovações na cirurgia só fazem sentido se você consegue um resultado melhor em todos os sentidos. Não é só fazer a cirurgia menor, não é só conseguir fazer a cirurgia por um orifício menor. Você tem que ter pelo menos os mesmos resultados. Há 5 anos atrás, eu achava que na minha vida já estava tudo feito e tal, mas eu mudei de empresa e continuava a necessidade de buscar por inovação. E a gente revendo o que acontecia com a cirurgia lateral, só 20% dos cirurgiões no mundo adotaram a cirurgia lateral. Hoje em dia estão dizendo próximo de 30%. Mas, na realidade, revendo as razões para isso acontecer, a gente deparou na falta de lordose na cirurgia lateral, ou eu diria de lordose suficiente, mas principalmente a dificuldade de posicionar o paciente nessa posição diferente de todas as outras. Quando você precisa fazer alguma coisa posterior, você precisa ficar mudando de posição o tempo todo, criava uma cirurgia mais demorada. Então, nós começamos a fazer a cirurgia, ver se era possível fazer a cirurgia com o paciente na posição prona. E o que nós criamos, então, foi o PTP, que é Prone Transpsoas, a abreviação das três palavras, né? Vocês veem essa imagem que o paciente está numa mesa de Jackson, né? Que é aquela mesa que a barriga fica completamente livre, comprimido por esses posicionadores na pelve e na torácica, e esses posicionadores tiram a pelve do lugar, criam um movimento de axial, coronal, e angula a pelve, permite que a gente consiga entrar em L4, L5. Tem várias vantagens dessa técnica, e essa técnica está em alto crescimento aqui nos Estados Unidos, ganhando progressivamente o mercado do X-Lift, e por vários sentidos. Primeiro, com essa técnica, você tem a posição mais natural, você consegue fazer cirurgia simultânea, você faz cirurgia, o cirurgião está fazendo a cirurgia de L4 e L5, enquanto o outro cirurgião já está abrindo para pôr os parafusos, ou está fazendo um TLIF em 5.1, coisa desse tipo, ou você pode
revisar a sua instrumentação antiga, no caso de uma cirurgia de revisão, tirar os parafusos, entrar lateral, voltar posterior e continuar posterior, e com isso comprimir e ganhar mais lordose, uma cirurgia que fica encurtada em tamanho e com várias vantagens do resultado técnico. Algumas coisas a gente descobriu nessa caminhada. Esse é um trabalho do lado esquerdo, vocês viram o trabalho do Dr. Rodrigo, que fez um estudo de ressonância em pacientes para ver a forma do psoas, não é? Na posição lateral e na posição prona. Na posição prona, o músculo é afastado para trás e o plexo também está mais posterior, abre mais espaço para L4 e L5. Na imagem da direita é um trabalho do HSS de Nova York, que eles pintaram o nervo femoral, que também provou que o plexo se desvia mais posterior, e isso é uma das vantagens desse acesso. Próximo slide. Vocês veem aí um gráfico aí de como é feita a cirurgia. A barriga fica completamente livre, cria uma lordose pela posição, e a vantagem da lordose é mais do que o dobro por nível do que é própria, do que a gente conseguia com a cirurgia em posição lateral. E essa vantagem é sempre muito, muito importante, principalmente casos, como vocês veem aí, em que você precisa retirar a faceta para uma correção mais agressiva. Com essa técnica, o ganho da lordose é tão grande que paramos de fazer uma parte da cirurgia que, quem sabe de cirurgia lateral sabe que existe um jeito de criar essa lordose, que é tirar o ligamento longitudinal anterior. Com essa técnica chamada ICR, né? Com a técnica prona, com o PTP, a gente não precisa mais fazer isso. Se você quiser mais do que a lordose que você já consegue pela posição, você tira a faceta e comprime posterior. Ou seja, é uma cirurgia mais completa. Eu sempre digo que não é só um avanço na cirurgia lateral, é um avanço na cirurgia em geral, com resultados bem melhores em várias frontes. Em conclusão, eu só queria dizer o seguinte, que cirurgia minimamente invasiva é uma beleza, tem um nome que é atraente, é um grande mercado. O paciente fala, vou ser operado por cirurgia minimamente invasiva, como se fosse uma garantia de sucesso. A gente tem que lembrar que cirurgia minimamente invasiva tem que ter pelo menos o mesmo efeito da cirurgia aberta para que ela possa ser igualmente bem-sucedida ao longo do tempo. Ou seja, não adianta você fazer uma cirurgia pequena, colocar por exemplo, um endoscópio, achar que fez uma cirurgia brilhante, dali a um ano o paciente está precisando de outra cirurgia, outra cirurgia, outra cirurgia. Mas era isso que eu queria falar para vocês e contar um pouco da história da minha vida também. Muito obrigado por terem paciência de escutar tuas ordens, se vocês quiserem fazer alguma pergunta.